O que vai fazer o mister, o Leonardo Jardim? Essa é a grande dúvida em relação ao time que vai a campo para buscar essa reabilitação, né? O Cruzeiro perdeu para a equipe do Internacional, tinha perdido também para o União de Santa Fé, então o Cruzeiro perdeu no Brasileiro, perdeu na Copa Sul-Americana e agora quer essa resposta positiva. Não tem o torcedor dentro do estádio, mas tem o torcedor com certeza ouvindo e acompanhando a Itatiaia. Sobre a formação, o Wallace não foi para o sul do Brasil. O Christian também não foi para o sul do Brasil. Será que esses atletas vão ficar à disposição do treinador do Cruzeiro? Será que ele vai optar por levar novamente o garoto Murilo Hickman para esse desafio? Como eu venho até explicando aqui na Itatiaia, é um treinador que não conta o time com antecedência. Os atletas sabem disso na hora do jogo. Vamos colocar assim, horas antes da bola rolar, né, na pré-eleção. Então ele tem essas possibilidades. Ele tem um volante que é o Wallace, que há uma confiança da comissão técnica nessa busca do trabalho dele, né, na melhoria do trabalho dele. Todo mundo sabe, né, que primeiro pesou a parte física, segundo pesou algumas questões táticas e agora estava adequando ele num posicionamento até diferente, né, para fazer um segundo homem de meio campo no Cruzeiro. E o próprio Christian, que no duelo contra o União de Santa Fé foi utilizado. Vamos ver se esses atletas vão ser relacionados para essa partida também. E fico muito na dúvida em relação ao setor ofensivo. No último jogo, o jogo lá do Grande de Lima, lá do Sul, o que aconteceu? Não deu para ver o Eduardo fazendo a função que ele foi utilizado, que ele entrou na equipe para ser utilizado, né? Como aquele jogador para povoar mais o meio-campo, para chegar ali no setor ofensivo. É um jogador forte, né, o Eduardo? Vimos isso muito no Botafogo ano passado, em outras oportunidades também. Então, fico bem na curiosidade se ele vai colocar um Eduardo com o Dudu, Wanderson e Gabigol. Para início de jogo, acredito que Matheus Pereira ainda não, mas para o decorrer da partida é possível que ele entre na equipe do Cruzeiro. Cirilo? Para começar, acho que não faria muito sentido, muito tempo sem jogar, né? Muito tempo sem jogar, apesar de quem sabe andar de bicicleta, nunca esquece, né? Então, é um jogador que tem essa noção, sabe a forma de jogar do Leonardo Jardim, o jeito que o Leonardo Jardim gosta do Cruzeiro, tem uma fala muito de trocar ideia com o treinador sobre essa parte tática. É um treinador que também tem essa característica de ouvir muitos jogadores, e o Matheus Pereira tem essa forma de trabalho, mas para amanhã ainda para mim é banco. Ô Simões, há pouco discutimos essa história de planejamento das equipes nesse começo de temporada, sobre priorizar, escalar time titular ou no Brasileiro ou nas competições internacionais. Você acha que isso se encaixa de alguma maneira no planejamento do Cruzeiro, ou o Jardim não está com essa folga toda, não? Tem que colocar o que ele acha que é o melhor, tentar achar esse time ideal, apesar dele ter falado em entrevista recentemente que ia mesmo rodar o time pra caramba nesse começo de trabalho? Ô Cirilo, eu acho que assim, o rodar o time é uma característica do treinador, principalmente do europeu, né? E eu nem vejo problema nisso, até porque o Cruzeiro tem um elenco recheado de boas peças, né? Até me estranha o time estar enfrentando tantos problemas na temporada com um elenco tão qualificado. Agora, da mesma forma que o elenco é recheado, ele é desequilibrado, né? A gente apontou aqui ontem 8 atacantes que o Cruzeiro tem, né? E quase todos de muito nível. E quando você vai à zaga, mal tem 2, né? Porque o Vidalba pro Jardim é lateral esquerda. Os garotos da base parecem não ter muito prestígio. E o Gamarra é uma lástima, né? É uma lástima. Então, como que você pode ter, por exemplo, a centroavância, você tem lá Gabigol, você tem Caio Jorge, daqui a pouco você vai ter Dineno, o Pansieri e o Rubens traz direto aqui com o Dineno, tá avançando na recuperação, o próprio Bolassi, que faz a função. Wanderson. Aí você tem Dudu, você tem Wanderson, você tem Lautaro, tem mais um ainda. Acho que são 8 no total. Marquinhos. E aí, de repente, você vive essa carência na zaga, né? Então, são situações, eu acho que é normal, tá? A expectativa era justamente disso acontecer, só que a pressão passa a ser muito grande, justamente por quê? Porque não aconteceu o encaixe. A gente ainda não viu o Cruzeiro fazer uma grande atuação sob o comando do Leonardo Jardim. A gente não viu uma grande atuação do Cruzeiro sob o comando do Leonardo Jardim. Aliás, é raro a gente ver o Cruzeiro vencer. Eu acho que, inclusive, o Cruzeiro venceu quem, Pansieri? Tirando o jogo treino, só o Mirassol?
Porque ele estreia perdendo pro Democrata. Exato. Aí ele tem os jogos com o América que ele empata. Sim. Aí o jogo que a gente pode considerar daqueles todos, só o Bragantino, né? Que teve arbitragem, aquela coisa toda. Ele jogo empatou. mesmo foi aquele. Aí Empatou, ele ganha do Mirassol, ele perde do Union e ele perde do Internacional. Internacional. Então, na verdade... O Edu ontem fez um levantamento, a gente arredondou, o Cruzeiro venceu... o Cruzeiro um jogo vence a cada 4. um jogo a cada quatro partidas. Isso desde aqueles 3-0 sobre o Botafogo lá no Engenhão pra cá. Que foi a última grande atuação do Cruzeiro. Isso. No meio do Então, comecinho do segundo semestre do ano passado. Agora, eu acho que não é hora de pensar em rodar, não é hora de pensar em priorizar, agora é hora de tentar acabar com essa fase ruim. Depois que você conseguir acabar com essa fase ruim, aí você vai e pensa, que eu acho que tem que ser uma coisa de cada vez, porque na Sul-Americana o Cruzeiro já é obrigado a vencer porque perdeu a primeira partida e só o primeiro classifica de cada chave, né? No Campeonato Brasileiro, ele já perdeu pro Internacional um jogo contaminado por um erro grave de arbitragem, mas mesmo assim, na tabela de classificação tá lá que ele perdeu, né? E tem um duro desafio pela frente, que é um São Paulo no Morumbi. E depois de jogar com o São Paulo no Morumbi, o Cruzeiro joga no Mineirão. Ah, que beleza. Contra o Bahia. Entendeu? Então, é isso, cara. O Campeonato Brasileiro, ele é muito duro. Ele é muito cruel. Então, eu acho que assim, o ponto fundamental do Cruzeiro não é pensar em poupar, em rodar elenco. O ponto fundamental do Cruzeiro é acabar com essa sequência ruim. Encaixar aí uma sequência de 2, 3 vitórias para ter tranquilidade, para aí sim pensar numa retomada de trabalho. Agora o negócio é jogar para ganhar. E às vezes para jogar para ganhar, você tem que saber mais defender do que atacar. E às vezes abrir mão de algumas coisinhas que você imagina que talvez você queira fazer daqui a pouco, né? Agora talvez não dê. Eu vou dar um exemplo claro. O São Paulo poderia ter vencido o Atlético domingo no Mineirão, concorda comigo? Sim. Principalmente se a expulsão do Lianco tivesse acontecido no final do primeiro tempo. Mas mesmo no primeiro tempo, o São Paulo produziu, poderia ter vencido o Atlético, tá? O São Paulo, ele jogou pra atacar ou pra defender? Jogou pra defender. Só que ele jogou pra defender, se defendeu bem, e aí soube explorar. E eu acho que é muito esse o desafio que o Cruzeiro vai ter em vários jogos agora pela frente para poder tentar sair dessa maré ruim. O Cruzeiro, Cirilo, deixa eu só trazer uma informação importante, porque o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco, essa partida no dia 27 de abril, um jogo às 18h30, duelo vai ser em Uberlândia, né? Pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e os ingressos para a partida já estão à venda na plataforma Ingresso SA. Os bilhetes custam de 80 a 300 reais, mas tem aquela famosa taxa de comodidade, sabe? Sei. A turma lá gosta. A turma gosta de um jogo lá no Triângulo Mineiro. Mesmo com essa taxa de comodidade aí, os torcedores do Cruzeiro vão acessar o estádio pelos setores de arquibancada geral 6 e arquibancada comum 7 8. Deixa eu só acelerar um pouquinho, porque já falei desse duelo do Campeonato Brasileiro. Para amanhã, fica então essa expectativa de como vai ser o comportamento do Cruzeiro. Um atleta que voltou a ser titular foi o Kaique, no jogo passado contra o Internacional. Talvez o Kaique sendo mantido para esse duelo contra a equipe do Mushuki Runa. E essas opções em termos de meio campo, como eu citei anteriormente, pode ter a volta do Wallace. Será que ele faria um Lucas Homero, Wallace e Matheus Henrique? Pode ser, vamos aguardar. O técnico Leonardo Jardim também gosta de um mistério para esse confronto, compromisso que o Cruzeiro precisa voltar a pontuar. Quer dizer, precisa voltar a pontuar não, precisa pontuar na Copa Sul-Americana, já que na primeira rodada começou com um tropeço.